A paz do Senhor Jesus. Vamos ler hoje no livro de Atos, a partir do verso 6 do capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso meia dúzia. Diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-lhe aos seus olhos, estando com os olhos fitos no céu. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, no Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas e de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Glória a Deus. Aqui, Jesus dando as últimas instruções antes de subir aos céus. E a Bíblia diz que, enquanto dizia isso, quer dizer, enquanto Jesus falava, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Então, nesse dia, que foi o último dia que os discípulos viram Jesus face a face, comeu com eles depois da ressurreição, comeu peixe, comeu mel, mostrou as suas feridas das suas mãos, dos seus pés, do seu lado, onde foi ferido durante a crucificação, e tendo aparecido por 40 dias a muitos discípulos, a muitas pessoas, eles estavam aqui diante dos seus discípulos e foi elevado aos céus. E a Bíblia diz que uma nuvem o recebeu. Enquanto os discípulos olhavam para o céu e ficavam pensando: o que vai acontecer agora? Aí a Bíblia diz que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como o céu ouvistes ir. Assim como para o céu ouvistes ir. Jesus concluiu a sua obra aqui na terra, na sua carne, na sua vida para conosco, para nos dar a vida eterna. Mas cada um de nós, como vamos nos colocar diante de Deus, mediante tamanho amor revelado na pessoa de Jesus para conosco? Como vamos ver, entender o que está acontecendo na nossa vida? Porque a nossa vida, ela tem um ponto de partida. Quando nós chegamos a uma certa idade, podemos ver diante dos nossos olhos um atestado de nascimento, que nossos pais registraram nossa vida num cartório, que nos dá o direito de existir como um cidadão no país que nós vivemos. Então temos uma data de nascimento, dia, mês e ano, e até hora. E a partir daí somos uma vida,
que passamos a viver aqui neste mundo. Temos uma identidade, um nome, até um número, um CPF, um RG, mas a partir do momento que nós recebemos todas as informações que nós somos alguém, a nossa vida ela é seguida, mas nós não sabemos quando ela vai terminar. Temos uma previsão, 80, 90, alguns até 100 anos, mas com certeza nós nunca vamos ver o nosso atestado de óbito, porque já teremos partido. Alguém, nossos filhos, normalmente assim, vão nos registrar num cartório o óbito que aconteceu conosco. Paramos de existir neste mundo. Já não somos mais cidadãos desse mundo. Tudo que fizemos durante a nossa vida se encerrará. Claro, há pessoas que morrem muito jovens, crianças até, jovens, meia idade, com 40, 50 anos. Não importa. Temos um começo, mas não sabemos até onde vamos. Mas vamos ser tirados desse mundo. Isso com certeza acontecerá. Não importa com quanto tempo a gente viva, isso vai acontecer. Mas as pessoas vivem nesse mundo como se o seu registro de nascimento não tivesse fim. Como se há só um ponto de partida e não haverá um ponto de chegada. Mas há um ponto de chegada, como eu já expliquei. Alguém vai registrar o nosso atestado de óbito. Então, quando os discípulos falavam aqui para os apóstolos que esse Jesus que foi a sua ascensão ao céu haveria de voltar. Os varões da diz, como do jeito que vocês estão vendo ele ir embora, ele vai voltar. Porque há um tempo determinado por Deus, como nós já lemos aqui nos versículos anteriores, que há um tempo determinado por Deus, para que esse ciclo da igreja se feche. E qual nós estamos inseridos, desde que Jesus ressuscitou, foi instituído a igreja, o corpo místico de Jesus. E nós fazemos parte, todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Passamos a ser o corpo de Cristo aqui na terra. Ele diz para nós irmos por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Lembre-se que ele diz criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então observe que ele chama de criatura. Mas se vocês lerem, quando Jesus ressuscitou, que Maria Madalena foi até o túmulo, e ela, com tamanha alegria de vê-lo ali vivo, queria até tocá-lo, mas ele falou, não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai aos meus irmãos, e diz que eu vivo. Lembre-se, Jesus disse, vá aos meus irmãos. Então, quando você não aceitou Jesus, você é uma criatura. Quando você aceita Jesus, porque ele pagou o preço, ele morreu e ressuscitou, e a partir do momento que ele ressuscitou, nós podemos ser chamados de irmãos de Jesus. Não mais criaturas. Somos irmãos de Jesus. Nele, fazemos parte da família de Deus. Mas o que você vai fazer durante a sua vida? Simplesmente deixará ela transcorrer normalmente, como se você não tivesse nenhuma responsabilidade? Claro, o seu atestado de óbito não há responsabilidade minha ou sua, mas a vida que nós vivemos neste mundo é responsabilidade nossa. E o que nós vamos fazer dela? Como nós vamos viver? Como nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus ou não? Porque haverá um dia
que ele vai voltar. E se você não estiver com seu nome escrito no livro da vida, a volta de Jesus, para quem não tem o seu nome escrito no livro da vida, será um dia muito triste. Um dia que nunca mais será esquecido por aquele que não tiver com seu nome escrito no livro da vida. Perderá a oportunidade de viver com Jesus, porque ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Os mortos que morreram crendo e os vivos que estiverem nesses dias vivos na sua volta serão tomados para ele e vão participar das bodas do Cordeiro, uma festa no céu, na Nova Jerusalém, que desce do céu, que é um tabernáculo entre Deus e os homens. Mas se você não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, você não entrará, você não será autorizado a entrar no reino do Filho do seu amor. Então lembre-se, há um limite para a sua vida. Há uma fronteira que você vai ter que cruzar. Lembre-se, você tem a data do seu nascimento, mas você não tem a data da sua morte. Ela não lhe pertence. Você não tem autoridade sobre ela. Ela será selada por outra pessoa. O atestado de óbito será feito por outra pessoa. Mesmo que você cometa suicídio, se pensar até nessas coisas, alguém fará o seu atestado de óbito. Você não terá controle sobre isso. Na verdade, nós não temos controle sobre a nossa vida quando vamos embora. Mas nós temos controle daquilo que devemos decidir, que é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, para que o dia final não seja o final, mas um recomeço de uma vida eterna. Portanto, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele, ele tudo fará. Ser de Jesus não é só para o futuro, é para agora mesmo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Entregue a sua vida. Lembre-se, haverá um limite para cada um de nós neste mundo, que vai chegar. Então, creia e se renda ao Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é o Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a todos, que Deus possa refletir, através do Espírito Santo, essas palavras no teu coração. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.